Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Versículo 31 e 32. O pastor vai continuar esta manhã desenvolvendo o tema: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então abram, por favor, meus irmãos, livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 8, versículo 31. Todos acharam? Todos encontraram? Se você tiver sem Bíblia, sente-se ao lado de uma pessoa que tem a Bíblia para você acompanhar. Porque é através da Bíblia que Deus fala, né? Todos, né? Então, diz assim o texto bíblico: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês fizerem jejum, vigílias e sacrifício, são verdadeiramente meus discípulos. Hã? Ah, não é isso que está na Bíblia, não? Mas aí fora diz que o verdadeiro crente é quem jejua, quem faz vigília, quem faz sacrifício, quem lambe o pó. Não. Ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, como é que nós identificamos o verdadeiro discípulo, o verdadeiro crente? Aquele que permanece na palavra, aquele que crê na palavra, aquele que abraça a palavra, aquele que pratica a palavra, aquele que vive a palavra. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo traga revelação à igreja esta manhã. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, meu Deus, reunidos nesse santuário. Já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já preparamos a boa terra do nosso coração, para que ela possa receber a boa semente, que quando plantada numa boa terra, produz a 100 por 1. E nós queremos, Senhor Jesus Cristo, crescer um pouco mais no conhecimento de Deus. Queremos mergulhar nas águas profundas do conhecimento da palavra. Não queremos ouvir vãs filosofias, não queremos ouvir doutrinas de homens, não queremos ouvir tradições religiosas. Nós queremos ouvir a Tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que restaura a vida do homem, a verdade que traz equilíbrio para a vida espiritual, a verdade que nos faz conhecer o Senhor da maneira que o Senhor quer ser conhecido. Então fala ao Teu povo, fala aos Teus eleitos, fala aos Teus pequeninos. Usa-me como instrumento da Tua vontade, inspira-me, dá-me a capacidade, meu Senhor, de explanar a Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência vem de Ti, e que tudo que for falado aqui esta manhã, que seja para a Tua honra, e que seja para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crê, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, povo amado do Pai, povo que a Bíblia diz, os nomes estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Amém? Veja como é importante o conhecimento de Deus, né? Você vê que a Bíblia
ela está cheia de exortações de Deus para que o seu povo procure o conhecimento da verdade, para que o seu povo incline os ouvidos à palavra dele, para que o seu povo fique atento aos ensinamentos de Deus. Tão importante que Jesus disse: olha, vocês vão conhecer a verdade, e uma vez que conheçam a verdade vos libertará. Agora, o problema, meu amado e minha amada irmã, é conhecer a verdade. O que é a verdade? Onde está a verdade? Aqui está o X da questão. Aqui está o grande problema da igreja ao longo dos séculos. Porque cada uma diz que tem a verdade de Deus. Cada igreja tem proclamado a sua verdade. Você entra aqui, ouve uma coisa. Se você for na igreja ali da esquina, vai ouvir outra. Se você for na outra, lá no outro lado, vai ouvir outra. Se você for para o lado esquerdo, outra, você vai dizer: gente do céu, onde está a verdade? Cada um conta uma história, cada um apresenta, entre aspas, uma verdade. Só que não existe várias verdades. Existe a verdade plena e total de Deus, e essa é única para toda igreja. Mas, por que razão, pastor, se houve tantas coisas desencontradas? Porque às vezes uma aqui diz que 2 mais 2 são 4, e o outro ali diz: não, 2 mais 2 são 5. Por que isso? Sabe por quê? Eu vou mostrar a você com Bíblia na mão. Abra na segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. E aqui vem um alerta para a igreja. E Deus fala através de Pedro e diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, no meio do povo judeu no passado, né? Surgiram falsos profetas, trouxeram falsos ensinamentos, induziram o povo de Israel a praticarem coisas que Deus abominava. Ele disse: da mesma forma, haverá também entre vós, a igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Aqui está o X da questão. Aqueles que a Bíblia diz são falsos mestres, assim como no meio do povo de Israel haviam falsos profetas que diziam falar em nome de Deus, que diziam trazer mensagem de Deus e na verdade traziam mentiras. Ele disse: vai acontecer a mesma coisa no meio da igreja. Vão se levantar, vão se introduzir no seio da igreja falsos mestres. O que é que um mestre faz? Ensina. E um falso mestre? Ensina errado, ele é falso, ele não é mestre. Então vão introduzir dissimuladamente. O que é uma coisa dissimulada? Camuflada. Sabe aquela coisa que vem disfarçada? É camufladamente, dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de negarem que Deus é soberano, até o ponto de negarem a soberania de Deus. E o problema começa aqui, porque todos aqueles que pregam heresia destruidora sempre afirmam que estão pregando a verdade de Deus. Eu nunca vi ninguém estar pregando uma heresia e dizer que está pregando heresia. Pode estar pregando a coisa mais absurda, mas ele diz: não, aqui é a verdade, aqui é a verdade, aqui é a verdade. É por isso que nesses últimos cultos, principalmente de quarta-feira para cá, nós começamos a estudar os atributos de Deus, começamos a estudar o caráter de Deus, né? Como nós vimos aqui na quarta-feira à noite, quando o pastor pregou, o pastor falou sobre a onipotência de Deus. É muito importante você conhecer a natureza de Deus, é muito importante você conhecer os atributos de Deus, o caráter de Deus, porque uma vez que você conheça Deus, como Deus verdadeiramente é, como Deus verdadeiramente quer ser conhecido, as tuas relações com Deus serão relações perfeitas. Se você conhecer Deus, como Deus quer ser conhecido, você vai ter um relacionamento perfeito com Deus. E quando não se tem esse conhecimento, é trágico. Você veja que, abra em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 9,
versículo 23. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Então acompanhem, por favor, a leitura do texto sagrado. Diz assim: assim diz o Senhor. Olha, quem diz é o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quer dizer que se alguém tiver que se gloriar, Deus está dizendo, não se glorie na sua sabedoria, não se glorie na sua força, não se glorie se for uma pessoa rica, porque tem muitas riquezas. Se alguém tiver que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Quer dizer que nós temos que conhecer Deus, temos que conhecer Deus. Você sabe, 90% do povo de Deus não conhece Deus, não conhece o Deus da Bíblia. Porque quantos crentes, meu irmão, que vivem aí fora com medo de Deus? Quantos crentes que pensam que se eles cometerem um erro qualquer, amanhã Deus pode jogá-los no inferno? Quantos que imaginam que Deus amanhã pode riscar o nome do livro da vida e ficam com medo de ir para o inferno, ficam com medo de perder a salvação? Quantos que imaginam um Deus mau, um Deus perverso, um Deus que proíbe as pessoas de ir à praia, um Deus que proíbe a mulher de usar uma calça comprida, um Deus que proíbe de cortar o cabelo, um Deus que proíbe tudo? Esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Você sabe o que é uma pessoa imaginar que para ela receber de Deus alguma coisa, ela tem que fazer jejum? Senão Deus não concede? Oh, se você não jejuar, se você não ficar com muita fome, oferecer uma fome para Deus, Deus não vai atender a tua necessidade. Se você não ficar 12 horas de joelho no chão, se você não lamber o pó, coitado do povo de Deus, jejuam, lambem o pó, se arrebentam todo. Imagino que só dessa forma Deus vai abençoá-los. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Mas tudo isso é consequência da falta do povo de Deus conhecer Deus como Deus realmente é, como Deus realmente se apresenta. Então nós vimos aqui na quarta-feira passada, falando sobre a onipotência de Deus, nós vimos que a Bíblia mostra que Deus tem o controle sobre toda a criação. Você lembra que eu falei aqui na quarta-feira à noite? Ninguém pode frustrar Deus. Jó disse: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Olha, eu sou um exemplo vivo disso aqui. Há 8 anos atrás, a única coisa que eu conhecia da Bíblia era que Jesus curou os leprosos, era que havia um endemoniado gadareno, que tinha 2000 demônios, e eu subia no altar e dizia: cuidado que o demônio pode entrar em você também. Ele saiu, entrou nos porcos, cuidado se não você vira porco. Oh, porque o inferno, oh, porque o diabo, oh, porque o enxofre, oh, porque a rosa, oh, porque o jejum, oh, porque a vigília, oh, porque sobe o monte, oh, porque desce o monte. Só conhecia isto. Mas já estava determinado nos planos de Deus que haveria uma hora que Deus iluminaria os meus olhos, que Deus me daria o conhecimento da palavra, e eu seria um pregador do evangelho da graça de Deus. Por isso que hoje eu prego esse evangelho. Tudo isso já fazia parte dos desígnios predestinados de Deus. Já estava determinado por Deus que esta manhã você estaria aqui. Ou você pensa que é obra do acaso? Ou você pensa que foi você que decidiu vir porque você quis vir? Não, Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que Deus é quem efetua o querer e o realizar. Ela diz: não cai um fio de cabelo da vossa cabeça sem que Ele diga caia. Não cai uma folha da árvore sem que Deus diga caia. Amém? Então hoje, nesta manhã de domingo, dando continuidade a essa série de pensamentos, o conhecimento dessas verdades que nos liberta de tudo, nós vamos falar sobre a onipresença de Deus. Vamos falar sobre um tema apaixonante. O nosso Deus é onipresente.
Você tem que entender isso, você tem que compreender esta verdade da onipresença de Deus. Deus é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você sabia que os crentes, por falta de conhecimento, acham que o diabo também pode? Não, mas está escrito lá, o diabo está em derredor. Aí acho que o diabo está em derredor de você, está em derredor do outro ali na esquina, está em derredor do outro que está lá no Japão, está em derredor do outro que está lá no Rio de Janeiro, e coloca o diabo na mesma condição de Deus. Não! Só quem pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo é o nosso Deus. Nós não somos capazes, né, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas Deus está. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E é esta característica, meu irmão, da natureza de Deus que nós chamamos a onipresença de Deus. Deus é Espírito. O Espírito de Deus é infinito. Só Ele tem a capacidade de estar aqui, de estar acolá, de estar no outro lado do mundo. Só Ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Então diga graças a Deus. Então nós vamos ver nesta manhã que em qualquer lugar do mundo, aqueles que são renascidos da semente corruptível andam na presença de Deus. Eles estão às 24 horas do dia na presença de Deus. Você não precisa orar e marcar uma entrevista com Deus. Vamos falar com Deus, vamos sexta-feira à noite subir o monte. Ué, e Deus está no alto do monte, não está aqui? E para falar com Deus precisa subir monte? Se Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Então para que subir monte para falar com Deus no alto do monte? Ah, pastor, mas Jesus não subiu os montes. Jesus subiu os montes porque Israel é cheio de montes. Você chega na cidade de Jerusalém, é assim, ó. Então, você saiu daqui para lá, subiu o monte tal, subiu o monte tal, subiu o monte tal. Não é que ele procurava os montes, não. Porque lá é assim, a geografia de lá era assim. E aqui está o grande drama daqueles que creem em outros deuses, daqueles que creem em santos, né? Isso é um drama para eles. Por quê? Porque, por exemplo, os santos católicos, que muita gente crê, todos eles morreram, todos eles faleceram. Mas o único que morreu e ressuscitou e permanece vivo pelos séculos dos séculos, quem é? O Senhor Jesus Cristo. O único. Segundo lugar, se os santos ainda estivessem vivos, eles não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que só Jesus é o Salvador, porque somente Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém mais tem este poder aqui. Aí você diz, pastor, quer dizer que nós não devemos mais orar como nós orávamos no passado? Deus Todo-Poderoso, nós entramos agora na tua santa presença. Não, você já está na presença de Deus às 24 horas do dia. Às vezes os pastores oram, Senhor Jesus, nós entramos agora na tua presença. E eu pergunto, você estava na presença de quem então? Do diabo, rapaz? Nós estamos às 24 horas do dia na presença de Deus. Também não precisa marcar um encontro com Deus lá em cima dos montes. Não, porque lá no alto do monte, pastor, a presença de Deus é muito forte. Aqui embaixo não é forte, lá em cima é muito forte. Onde está isso aqui na Bíblia? Não. Você sabe o que é que o salmista dizia? Que eu vale a sombra da morte, tu estás comigo. Isso aqui mostra que ninguém pode se esconder de Deus, irmão. Você pode se esconder de mim, você pode se esconder do teu irmão, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu colega. Você pode se esconder de quem você quiser, mas você jamais poderá se esconder do Deus Todo-Poderoso. Amém? Pastor, quem é na Bíblia, pastor, que relatou com fidelidade esse assunto da onipresença de Deus? Quem é que foi mais profundo para falar disso? Foi Davi, você sabia? Eu vou te mostrar agora. Abra por favor a tua Bíblia. Davi foi quem soube mais exaltar a glória de Deus como Deus onipresente. Abra no Salmo 139. Salmo 139. Vamos começar agora a mergulhar nas coisas profundas do Pai.
Salmo 139, versículo 7 em diante. Ele disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Aleluia. Olha, 2 pontos importantes aqui que o pastor quer passar para você nessa manhã. Em primeiro lugar, só um espírito infinito pode na realidade ser onipresente. Deus é um espírito infinito, só ele pode ser onipresente. Em segundo lugar, Deus não está limitado a espaço, Deus não está limitado a tempo. Ninguém nem nada pode limitar Deus. Amém? Ninguém, senão ele não seria o Todo-Poderoso. Senão ele não seria o Todo-Poderoso. Em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 27. Olha o que diz aqui a palavra. Todos acharam ou estou indo muito rápido? 1 de Reis, capítulo 8, versículo 27. Então acompanhe agora. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Aleluia. Olha, nada pode conter Deus, irmãos. Deus está em todos os lugares. Deus está no infinito. Deus está no céu dos céus. Deus está em todos os lugares da terra. Esse é o Deus onipresente. Alguns pregadores, alguns pastores gostam de falar umas bobagens, gostam de dizer assim: não, aqui na nossa denominação a presença de Deus é forte, naquela ali da esquina é fraquinha. Aqui tem Deus, ali não tem Deus. Como que não tem Deus? Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Você está aqui na igreja, Deus está em você. Você sabia que Deus está na tua casa ao mesmo tempo agora? Ele está em todos os lugares. Ah, pastor, estou tão preocupado, pastor, porque eu deixei a minha casa sozinho, pastor. Será que não há perigo? O Deus onipresente está lá guardando a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo está no controle dele. Agora no livro de Jó, capítulo 11, versículo 7 em diante. Jó capítulo 11, versículo 7 em diante. Ele diz: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Tem gente que quer penetrar nos arcanos de Deus. Você sabe o que são os arcanos de Deus? São os segredos mais íntimos de Deus. É aquilo que Deus nunca revelou e nunca vai revelar para ninguém. Por exemplo, o dia da segunda vinda de Cristo. Isso é um segredo de Deus, íntimo de Deus. Ninguém sabe. O dia da tua morte, você não sabe quando vai morrer. Você não sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 10 anos, a 5, a 4. Você não sabe, são os arcanos de Deus, sabe? A intimidade de Deus. E ninguém pode penetrar nisso aqui, sabe? Versículo 8. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama juízo. Quem o poderá impedir? Quem o poderá impedir? Está vendo? Este Deus que nos salvou eternamente, é este Deus que escreveu o teu nome no livro da vida, e uma vez no livro da vida para sempre. Esse é o Deus que te chama pelo teu nome. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Assim como ele conhece, a Bíblia diz, todas as estrelas dos céus, bilhões e bilhões de estrelas, e a Bíblia diz que ele chama cada uma delas pelo seu nome. Assim ele conhece todos os seus filhos. Você pensa que Deus não conhece você? E ele conhece pelo teu nome. Você não é mais um perdido no meio da multidão.
Você não é apenas um número de CPF, um número de identidade. Deus conhece cada um dos seus filhos pelo seu nome. Diga graças a Deus. E isto é para dar consolo a você, meu irmão. Isso é para te dar conforto. O conhecimento dessas verdades aqui tem que fazer com que você passe a ter um desejo de viver uma vida mais íntima com Deus. Que você passe a ter um desejo de conhecer Deus em maior profundidade ainda. Não conhecer esse deusinho que tem sido apresentado aí fora. Um deusinho fraco, um deusinho michuruco, um deusinho que muitos pastores dizem: o diabo está levando vantagem. O diabo está tirando os filhos dele da mão dele, jogando no inferno. Que história de diabo jogar filho de Deus no inferno é essa? Se isso fosse possível, ele não seria o Todo-Poderoso? Ele não seria Deus de nada? Mas a Bíblia diz que ele é o Deus Todo-Poderoso. Diga, ele é o Todo-Poderoso. Confesse com os teus lábios, tenha coragem, tenha ousadia de dizer: ele é o Todo-Poderoso. Você sabe o que é que Jesus disse? Ele disse: as minhas ovelhas, João capítulo 10, versículo 27 em diante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Pode alguém arrebatar um filho de Deus das mãos de Jesus? Pode ou não pode? E como é que os pastores dizem que pode? Cuidado, irmão, cuidado. Você está na mão do Senhor, mas você der uma bobeira, o diabo dá um pulo e te arranca das mãos de Jesus. Ele diz: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esse é o Deus da Bíblia. Você tem que ter paz. Você tem que saber que uma vez que a tua vida está nas mãos de Jesus para sempre. Não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem poderoso nesta terra que possa te arrebatar das mãos de Jesus, irmão. É absolutamente impossível. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24. Olha o que diz aqui. Todos acharam? Capítulo 23 eu falei. Versículo 23 e 24. Isso é Deus falando. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Você está vendo? Olha, eu estou te ensinando nesta manhã estas virtudes de Deus, porque às vezes, meus irmãos, pintam um quadro de Deus que não tem nada a ver com Deus. Às vezes apresentam um Deus que não tem nada a ver com esse Deus aqui da Bíblia. Às vezes um deusinho que fica reduzido a uma estátua, que fica reduzido a uma imagem de gesso, que fica pendurado na parede. Às vezes um deusinho forjado em ferro, que as pessoas até dizem que carregam ele no pescoço. Às vezes reduzem Deus, como muitas seitas fazem aí fora, a uma rosa. Diz que Deus é uma rosa ungida. Outros dizem que ele está num copo com água. Outros dizem que ele é um saquinho de sal. Não. Esse Deus aqui, que nem os céus podem contê-lo, acaba ficando reduzido a essas coisas. Deus não é isso. Você sabe o que é que Paulo diz? No livro de Atos dos Apóstolos, Atos 17, esta mania de reduzir Deus a uma coisa insignificante vem de longe, não é de hoje não, viu? Só que hoje a coisa ficou pior. Atos capítulo 17, versículo 29. Lá na Grécia e Atenas, já se tinha essa mania de se reduzir Deus a objetos, dizer que Deus é um objeto, que Deus está nisso, que Deus está naquilo, como se fazem hoje. Venha pegar uma rosa ungida, leve a rosa ungida, põe em cima da geladeira, que Deus está nessa rosa e vai espantar todo o mal da tua casa. Deus está nessa. Que história é essa? Deus não é isso. Olha o que ele diz aqui, versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus. Quem é geração de Deus? Diga amém. Nós somos a nação santa, a geração eleita. Então ele está dizendo: se vocês são geração de Deus, se vocês são filhos de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens.
Olha, nunca pense que Deus é semelhante a essas coisas. Você acha que para Deus curar uma pessoa, Ele precisaria estar no óleo? Você acha isso? Você acha que para Deus libertar um viciado, para Deus tirar uma pessoa do vício da bebida, do vício das drogas, da maconha, da cocaína, Ele precisaria estar num saquinho de sal ungido? Não leve esse saquinho de sal, você vai botar na comida do teu filho, do teu marido que bebe, que fuma, que se droga, e Deus vai libertar ele do vício. Você acha isso aqui? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia como é que esse Deus onipresente age. Você vai ver que é diferente do que se ensina hoje aí. Abra, por favor, no livro de Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. Todos encontraram? Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. Então diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Nem mesmo em Israel eu achei uma fé como a desse homem aí. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Olha a fé deste homem, viu? Presta atenção nisso aqui. Ele tinha um servo que ele amava muito, que ele tinha muito apreço por ele, e o servo dele estava de cama, sofrendo terrivelmente, paralítico. Estava paralítico. E este homem, que não era judeu, ele era um gentio, ele não tinha nascido em Israel, ele ouviu falar de Jesus, e quando ele ouviu falar de Jesus, ele creu, e ele foi até Jesus buscar a solução para um problema que ninguém na terra poderia resolver. Quem poderia curar um paralítico? Os médicos não poderiam, a ciência não poderia, os remédios não poderiam, o poder do dinheiro não poderia. E ele foi lá e disse: olha, Senhor, o meu criado já é de casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Você vê que ele foi objetivo. Ele não ficou meia hora contando lamúria. Ele falou objetivo o problema. Qual foi a resposta de Jesus? Eu irei curá-lo. E quando Jesus disse: eu vou curar o teu servo, eu vou lá na tua casa. Jesus ficou maravilhado com a resposta desse homem. Esse Senhor: eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Porque os judeus diziam que só quem era de Deus era eles, que os gentios, os que eram nascidos fora de Israel, não tinham nada a ver com Deus, não tinham direito a Deus, não tinham direito a nada. Então os gentios, nós somos gentios, porque nós não nascemos em Israel. Para os judeus naquele tempo, nós não tínhamos direito a nada de Deus, só eles. Por isso que ele disse: olha, eu não sou digno, eu sei que eu sou um gentio, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu sei que não é permitido a um judeu se aproximar, nem falar com alguém de outra raça. Pedro disse isso quando foi na casa de Cornélio. Você sabe que não é permitido a um judeu nem se aproximar, nem conversar com alguém de outra raça. Olha como é que era a coisa naquela época. Mas ele disse: mas mesmo assim, manda com apenas uma palavra, e o meu rapaz ficará curado lá. E ele explicou por que ele estava falando isso. Ele disse: olha, Senhor Jesus, eu sou um centurião, eu tenho uma autoridade concedida pelo governo de Roma,
Eu tenho soldados que têm que obedecer minhas ordens, e eu digo para o soldado, vem, ele vem. Digo para o outro, vai, ele vai. Eu tenho empregados às minhas ordens. Eu digo para o meu servo, faz isso, ele faz isso. Ele estava dizendo, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Se o Senhor disser uma palavra, o meu rapaz ficará curado lá. A tua palavra vai, sabe? E ela vai se cumprir na vida dele. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez que você manifeste esta fé, Deus pode na mesma hora começar a fazer uma obra maravilhosa na tua vida, meu irmão. Mas tem que ser esta fé aqui, ó. Agora mesmo Deus pode fazer algo. Você crê, você acredita que neste momento que você está aqui na igreja, que você já louvou a Deus, nesse momento que você está ouvindo a voz de Deus, Deus pode estar agindo e resolvendo um problema teu agora? Você crê nisto? Você acredita que neste momento Deus pode estar abrindo uma porta que permaneceu fechada até hoje para você? Você crê nisto? Você crê desta forma aqui? Se fosse hoje, se este homem aqui se dirigisse aos líderes religiosos de hoje e dissesse, olha, eu tenho um criado em casa, doente, paralítico, sofrendo muito. Dependendo de onde ele fosse, cada um ia dizer uma coisa. Se ele fosse em determinado lugar e dizer, bom, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a corrente do descarrego. Isso é um demônio que está nele. Você vai vir toda sexta-feira aqui para o mal sair. O outro ia dizer, você vai ungir com óleo toda quarta-feira. Se fosse em outro lugar, bom, você vai ter que fazer muito jejum para mover a mão de Deus, para ver se Deus cura o teu servo. Porque não é assim que se ensina hoje? Ou não é? Se fosse em outro lugar, ia dizer, faz uma promessa para Padre Cícero. Faz uma romaria para Canidé, vai lá se apegar com São Francisco, faz uma corrente, desafia Deus numa fogueira santa, trazendo R$1000. Olha aqui, ó. Quando você mistura a palavra com a tua fé, meu irmão, a fé em Deus, a fé nas promessas de Deus, a fé no poder sobrenatural de Deus, Deus começa a se manifestar de uma forma extraordinária na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus onipresente. É um Deus onipresente. Olha aqui diz, naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Este homem não era judeu. Este homem aqui, ele não era ainda um cristão, ele não fazia jejum, esse homem não participava de vigílias, esse homem não participava de fogueira santa, esse homem não fazia nada do que se faz hoje em dia nas igrejas, mas ele tinha uma fé extraordinária em Deus. Jesus disse, olha, nem Israel, hein, que é a capital mundial, a capital espiritual do mundo, nem Israel eu achei uma fé como a desse homem aqui, nem Israel eu achei. E observe, o servo deste homem, ele não estava com dor de dente não, viu? Não era uma dorzinha na coluna, que hoje esses picaretas que tem aí fazendo comércio com o povo de Deus assim, vamos orar, Deus vai fazer um grande milagre, aí faz aquele barulho, quem entrou aqui com uma dor de coluna, pessoa? Se curve aí, a pessoa, amém, igreja, bate a palma, subiu a dor de coluna. 90% das doenças são de origem psicossomática. Você sabia disso? 90% dela tem origem aqui, ó. O estresse da vida, as preocupações, faz você ter dor de coluna, faz você ter dor aqui, faz ter dor acolá, faz ter dor de cabeça constante, sabe? Se de repente você relaxar, você diz, ai, não é que sumiu tudo? Esse homem estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Quer dizer que para Deus não há limites. Deus pode tudo. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, meu irmão. E eu quero profetizar nessa manhã para você. Eu profetizo em nome de Jesus, que onde houver uma porta fechada, que através da palavra, através do poder sobrenatural de Deus, Ele possa abrir essa porta para você agora. Onde houver uma doença, ainda que o médico diga que não tem cura, que Deus possa curar essa doença em nome de Jesus Cristo, meu irmão.
Se você tem um ente querido no hospital, se você tem um ente querido numa clínica, alguém que está lá sofrendo, alguém que está lá padecendo, olha, fecha os teus olhos agora e diga: Senhor Jesus, manda uma só palavra e o meu ente querido será curado agora. Clame a Deus, peça agora, diga: Senhor, eu sei que Tu és poderoso, eu sei que Tu és onipresente, eu sei que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Manda uma só palavra e o meu ente querido ficará curado. Diga isso para ele agora, ti. Oh, Senhor Jesus Cristo, nós temos crido assim, meu Senhor. Nós temos acreditado que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu és o Deus das coisas impossíveis, que Tu és o Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Aleluia. Você que tem um problema financeiro, você que tem um problema na tua família, você que tem um problema, sabe, na tua saúde, seja qual for o problema, Deus pode fazer um milagre acontecer na tua vida agora, em nome de Jesus. Pastor, mas o meu problema é câncer, pastor. Olha, Jesus é mais poderoso do que câncer. Ele é o nome que está acima desse nome câncer. Ele pode curar este câncer agora. Você sabe, a Bíblia diz que no mesmo instante o servo do centurião ficou curado. Quando ele disse: Senhor, manda uma só palavra e o meu rapaz ficará curado. Jesus deve ter dito assim: gente, como é que ele sabe que eu sou onipresente? Como é que ele sabe que eu tenho autoridade sobre todas as coisas? Como é que ele sabe que basta eu dar uma ordem e o servo dele é curado lá onde ele está distante? Como é que ele sabe isso? Como é que ele sabe isso? Esta é a fé dos eleitos de Deus. Esta é a fé, irmãos, que de uma vez por todas, a Bíblia diz, foi entregue aos santos. A tua fé é para ser posta no Deus Todo-Poderoso. A tua fé é para ser posta no Deus Onipresente. A tua fé não é para ser posta em objeto, não é para ser posta em ídolo, não é para ser posta em falsos ensinamentos. A tua fé é para ser posta nessas verdades eternas da Bíblia Sagrada. Amém? Se você não crê desta forma aqui, você nunca vai reinar em vida. Por isso que eu quero motivar você a crer dessa maneira aqui. Olha, se você crê desta forma, você pode ter tudo que você necessita para a tua vida. Jesus disse: tudo é possível àquele que faz jejum. Ah, não foi isso que ele disse? O que ele disse? Tudo é possível àquele que crê. E por que o povo de Deus faz o contrário? Olha, eu estou precisando de uma casa própria, eu vou jejuar para Deus me dar a casa própria. Onde está na Bíblia que é para jejuar para Deus dar a casa própria? Ele disse: tudo é possível àquele que crer. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Olha, eu ganho um salário mínimo, Senhor, mas Tu és poderoso, o Senhor pode fazer eu ter a minha casa própria. E Deus pode fazer de uma forma sobrenatural, ou não pode? Pode, mas tem que crer desta forma aqui. Deus pode fazer você ter teu carro, Deus pode fazer você ter tua saúde perfeita, Deus pode fazer você sair dessa crise que porventura você esteja hoje, Deus pode mudar o ambiente da tua casa. Se hoje é um ambiente de guerra, Deus pode transformar num ambiente de paz. Deus pode mudar o teu marido incrédulo, que chega em casa bêbado, drogado, que bate na mesa, que quebra prato e que diz: eu não quero saber de Deus. Mas na hora que Deus quiser saber dele, Deus transforma ele numa ovelhinha dócil e suave. Aleluia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Você veja que na mesma hora que o centurião falava com Jesus, o seu servo foi curado. Olha, a tua família, os teus negócios, o teu marido, sabe, o teu comércio, a tua saúde, tudo isto pode sofrer transformações maravilhosas de Deus na hora que você manifestar a tua confissão, na hora que você proferir uma palavra de fé, na hora que você tomar uma atitude de confiança em Deus, como esse homem aqui tomou. É isso que Paulo chamou a loucura da pregação. Para os ímpios, isso aqui é loucura. Para os que se perdem é loucura, mas para os salvos, mas para aqueles que são de Deus,
a maravilhosa salvação da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. É por não viver esta fé que Deus não tem se manifestado hoje em muitos lugares como ele se manifestava no passado. Às vezes o povo de Deus, coitadinho, sofre e nunca vê Deus agir. Eu vejo a maioria do povo de Deus dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você olha, está faltando tudo. Faltando pai, faltando comida, faltando emprego, faltando tudo. Mas abre a boca e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí os ímpios lá falam, diz: ó, que mentira, olha aí, olha, está lá, não tem nem comida em casa, não tem nem roupa para vestir. Por que isso? Se a Bíblia diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. Sabe por quê? Abre em Hebreus. Vamos lá na Epístola aos Hebreus. Capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé? A mesma fé do centurião, a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Davi, a mesma fé da mulher hemorrágica, a mesma fé do cego de Jericó. O ceguinho estava lá na beira do caminho: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E a turma mandava ele se calar: cala a boca, cego. Olha, quando você resolve clamar a Deus, irmãos, sempre vão se levantar pessoas querendo fazer você se calar. Às vezes pessoas da tua própria família: que igreja que nada, que negócio de Bíblia, que negócio de Deus, esquece isso, vai à luta, Deus não tem nada a ver com isso. Não, Deus tem a ver com tudo. Ele não se calou. Quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais alto ele gritava. E eu pergunto, preste atenção, eu pergunto, quando aquele cego clamou pela primeira vez, Jesus ouviu ou não ouviu? Hã? Ouviu ou não ouviu? E por que Jesus não atendeu logo na primeira chamada? Quando a multidão ficou dizendo: cala a boca, não incomoda, cala a boca, ceguinho. Jesus não estava sabendo que estava mandando ele se calar? Não estava. E por que ele não interviu? Por que ele continuou andando? Sabe por quê? Porque Jesus queria dar uma demonstração de como se vive a verdadeira fé. Quem crer não se dobra diante de nenhuma dificuldade nesse mundo. Quem crer é perseverante. Quem crê, meu irmão, quanto maior a dificuldade, maior é a confiança que ele tem em Deus. Aquele homem podia ter dito: ó, eu já clamei, não me ouviu, sou cego. Não sei se ele está perto, não sei se ele está longe, não sei se ele está para a direita, se ele está para a esquerda. Ainda fica uma multidão aí mandando eu calar a boca, vou desistir de Deus. Ele disse: não. Quanto mais mandava ele se calar, mais alto ele gritava. Aí quando Jesus mostrou isso para a turma, ele parou e disse: ó, traga esse cego aqui, vem aqui, ceguinho. Trouxeram o cego. Meu querido, me diga uma coisa: o que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Por que ele perguntou: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Jesus estava mostrando que quando se tem esta fé aqui, a fé de Deus, a fé dos eleitos, você crer que Deus pode fazer o impossível se tornar possível. Ele poderia ter dito: Senhor, eu queria que o Senhor pedisse a essa multidão aí para me dar uma esmolinha, pelo amor de Deus. Peça para eles me darem esmola, eu sou ceguinho, estou aqui pedindo esmola todo dia. Ele poderia ter dito: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma casinha para eu viver, não pagar mais aluguel, uma casinha própria, eu estou satisfeito com a vida. Porque tem gente que fica só satisfeito com migalhas, né? Que é só as migalhas que caem da mesa. O cego disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar.
aquilo que os médicos não podem fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que os remédios não podem fazer, aquilo que o dinheiro não pode fazer, aquilo que os poderosos deste mundo não podem fazer, tu podes, tu és Deus sobre tudo. Aleluia. E Jesus virou para ele e disse: olha, seja feito conforme a tua fé. E na mesma hora os olhos do cego se abriram. Aleluia. Na mesma hora. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pensa que agrada a Deus fazendo obras da lei? Você pensa que agrada a Deus? Olha, eu vou ficar aqui de joelho até fazer calo. Oh, Deus vai se agradar. Olha, eu vou oferecer para Deus uma fome. Eu vou ficar 40 dias jejuando. Você acha que Deus se agrada disso? Não, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar. Fé na palavra, fé nas promessas, fé naquilo que está escrito. Na hora das grandes lutas da vida, quando você enfrentar situações difíceis, você dizer: eu creio em Deus, Deus está no controle, Deus vai pelejar por mim, Deus vai derrotar esse meu inimigo, em nome de Jesus Cristo. Esta é a fé que agrada a Deus. O povo de Deus não tem vivido essa fé. Eles vivem uma fé estranha aí fora, uma fé que não tem nada a ver com essa daqui, que Paulo disse: de uma vez por todas foi entregue aos santos. Diga graças a Deus, diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eu queria, meu irmão e minha irmã, nesta hora fazer uma oração em favor da vossa vida. Eu queria que você que está precisando que Deus faça algo grande na tua vida, você que talvez esteja precisando de um milagre de Deus, um problema que você está enfrentando, que você diz: Senhor, já esgotei tudo, não posso fazer mais nada, tudo que era possível fazer eu já fiz, agora só o Senhor agindo. Então fique de pé, que eu quero orar em teu favor. Aleluia.